A fim de cumprir os requisitos da prática pedagógica, eu vou apresentar a aula com base no plano de aula que fiz para ministrar o conteúdo da Revolta da Chibata. Tá? Conforme já está descrito no plano de aula, eu usei livro didático para fundamentar a aula, assim como o livro do Edmar Morel, considerado o melhor livro da literatura brasileira, a Revolta, em relação à Revolta do Chibata. Para facilitar, eu fiz uma apresentação em PowerPoint de como seria feito numa aula online. Então, a Revolta da Chibata, eu não vou apresentar por questão de tempo as circunstâncias que envolveram a Revolta da Chibata, só de uma maneira bem resumida, bem como as consequências, tá? O contexto histórico da Revolta da Chibata envolve a abolição da escravatura. Abolição eu coloquei como um ponto de interrogação, porque não se tem, não pode-se dizer que houve uma abolição propriamente dita, né? A abolição da escravatura, por meio da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, e eu até trouxe o quadro, né, da época, mostrando a Princesa Isabel como uma salvadora, coisa que não aconteceu na verdade, né? Existia a pressão externa para que fosse que o Brasil, como o último país a ter escravos oficialmente pelas leis, que fosse abolido. Então, a abolição da escravatura foi só formal. As leis que vieram a seguir comprovaram que a vida dos negros no país não melhorou, não teve uma liberdade propriamente dita. As leis, que também estão no plano de aula, apresentam impossibilidade de ter terras, impossibilidade de estudo. Então, isso tudo aconteceu próximo do período de 1910, quando foi a Revolta da Chibata. Em relação aos marinheiros negros, né, eles não iam para a marinha por vontade própria. A marinha ia na casa das mulheres negras e pegavam as crianças, os jovens, para levar, para se tornarem marinheiros. Então, é mais uma prova que o negro não tinha autonomia para viver e não podia nem se indignar de perder um próprio filho para trabalhar na marinha. Tá? Da mesma forma, o contexto histórico dos marujos que foram para a Inglaterra para receber o navio Minas Gerais, que foi onde ocorreu a revolta, o início da revolta, eles passaram a ter um conhecimento de como funcionava a marinha em relação aos marinheiros ingleses, né, com direitos. Eles não eram tratados da forma que eram tratados os marujos brasileiros, bem como principalmente os negros, né, porque os castigos físicos da época envolviam muito mais castigos para os negros do que para marinheiros brancos. O início da Revolta da Chibata, a gente pode pensar na figura do Marcelino Rodrigues, baiano, que entrou no navio no Minas Gerais, levando bebida. E ele foi dedurado por um cabo e sofreu um castigo físico pelo capitão João Batista das Neves, que eu até coloquei a figura dele aqui. O castigo foram 250 chibatadas. O baiano não aguentou e veio a falecer no momento que ele tomava as chibatadas. Esse era um castigo físico muito comum. E não era só uma questão de pelo capitão de dar o castigo para o baiano, mas também de uma forma de mostrar poder. Só que já existia um descontentamento dos marinheiros em relação aos castigos, em relação às condições a que eles eram expostos pela Marinha Brasileira. Então, isso acabou sendo o estopim do motim que foi contra o capitão João Batista das Neves, dentro do navio de Minas Gerais. A revolta teve como seu principal líder, que já trabalhava com a ideia da revolta, o João Cândido, também conhecido como o Almirante Negro. Ele é o grande líder, né, a principal figura da revolta da Chibata, e ele coordenou toda a revolta, que
não se tem o número correto, o número certo dos homens envolvidos, mas se fala de até 4.000 homens. Então, a maioria fala em 3.000 homens. E o navio não foi só o Minas Gerais, mas também como São Paulo, o Cruzador Bahia e o Deodoro. Aqui, essa figura de baixo aqui, por exemplo, ela é do Cruzador Bahia, ela não é do Minas Gerais. Aqui você tem a figura do João Cândido e o João Cândido propriamente lendo o manifesto, né, onde ele pede, onde os marinheiros pedem o fim dos castigos físicos e da anistia. Mas o motim por si só não seria suficiente para assustar o governo. Os marinheiros também, com o que aprenderam na Inglaterra, utilizando desses navios com uma tecnologia inovadora para a época, começaram a fazer manobras na frente da Bahia e atiraram contra a imposta. Então, para mostrar que eles estavam falando sério e que o que eles estavam pedindo, eles estavam muito seguros do que eles estavam pedindo. Ao fim da revolta, e aí coloco um ponto de interrogação porque tem desdobramentos, houve uma concordância do presidente, o Hermes da Fonseca, que é essa figura da época, que eu coloquei aqui embaixo, ele concordou com o fim dos castigos físicos e com a anistia dos envolvidos na revolta. Houve a devolução no navio, como essa foto aqui, é uma foto real da época, onde tem a devolução dos navios, tanto os Minas Gerais, Bahia, o São Paulo e o Deodoro. Só que isso não foi cumprido pelo governo. Houve a dispensa de cerca de 1.000 marinheiros da época. Eles foram dispensados logo que acabou a revolta. Isso provocou outra revolta na Ilha das Cobras, onde, como não havia uma organização, como na revolta das Chibatas, houve uma forte repressão do governo, levando a fuzilamentos, a prisões, e até existiu a prisão do João Cândido e de 18 marinheiros junto com ele, na verdade contando com ele 18, e ele foi um dos 2 que sobreviveram a uma cela onde eles foram colocados e foi jogado cal e água, e só apenas 2, um deles, João Cândido, sobreviveu. E, por fim, o João Cândido é considerado um herói? A meu ver, o João Cândido é considerado um herói e um dos maiores heróis brasileiros. No fim da vida, o João Cândido já teve uma vida modesta, vivendo na favela. Ele viu o Minas Gerais cruzando perto de onde ele morava. Ele pegou o barco dele, remou até o Minas Gerais, onde ele se despediu, dando um beijo no Minas Gerais, pelo que representava para ele o Minas Gerais. E recentemente, dias atrás, o João Cândido foi incluído no livro de Aço, o livro dos heróis e heroínas da pátria, de forma unânime pelo Congresso Nacional. Foi decidido que ele teria o seu nome incluso aqui no livro de Aço. Só que a Marinha expediu uma nota em que ela não considera o João Cândido um herói, mas sim um insurgente, não poderia ser considerado herói, mostrando a política da Marinha. Então, é isso. A minha aula aqui, de forma bem resumida, é essa. Só para mostrar como eu faria numa aula. Essa é a base da minha aula, uma aula normal de 50 minutos, trabalhando todos os conceitos e as formas, conforme eu coloquei no plano de aula. Obrigado.